Ninguém me conhece aqui, mas tudo bem, né? Hoje eu vou fazer uma colinha, né? Uma colinha daquilo que todos nós já sabemos. O assunto de hoje, a nossa conversa, porque eu gosto muito de conversar com vocês, eu pergunto, né? Vocês estudaram? Palestra, puseram lá no site. Servo ou filho? E agora, hein? Está no Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, né? Ele fala assim, que nós somos filhos ou somos servos de Deus? E agora? O que vocês me responderiam? Que nós somos os dois? Filhos e servos. Uma hora servo e outra hora filho. Muito bem, viu? A Vilma já estudou essa lição, né? Então, aqui, no começo do... Isso. No começo da lição, ele fala assim, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Onde é a casa de Deus? Nesse caso, é a casa de Deus. Onde fica a casa de Deus? A casa de Deus é uma casinha qualquer, é um casebre, já que a gente tinha a ideia de um Deus antropomórfico, que nem Da Vinci pintou, dando a mão para Adão assim, quase ligando os dedos, né? Ou seria algo fora, que a gente não entende ainda, mas sabe que está dentro de nós, né? Poderia ser uma casa, algum lugar físico, um lugar físico desse universo tão grande que é a criação dele, também seria uma casa de Deus. Mas essa casa que Jesus nos fala, que João fala em seu evangelho, não é uma casa física, não é o universo, é dentro de nós. A casa onde nosso Deus habita. Ela está dentro de nós, dentro de cada um, porque nós sabemos que nós carregamos a centelha divina. Todos os seres vivos nesse planeta, neste universo, né, já que a gente tem esse conhecimento, carregam a centelha divina dentro deles. Então, o servo não fica para sempre na casa do pai, o filho fica. Por quê? O que quer dizer servo? É aquele que serve, que é um serviçal, que ajuda, não é? Um servo, quando está numa casa, trabalhando para seu senhor, o que ele quer em troca? Benefícios, não é? Algum recurso, algum benefício. E geralmente são coisas materiais, não é? Um servo trabalha em troca de. Então, será que nós somos servos ou nós somos filhos? Agora, se eu falar assim, olha, eu vou tirar por mim. Já fiz muito isso, agora eu compreendo, não faço mais. Troca com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer uma novena, eu vou ajoelhar tantas vezes durante 9 dias, né? Eu vou rezar tal hora certinha, 7 horas, 8 horas, 9 horas, não importa, no horário certo. E eu quero, em troca, isso que eu estou precisando muito. Será que é assim que Jesus nos falou? Muita gente faz isso, não faz? Vocês não estão cansados de ver a gente fazer novena? Ou mesmo assim, ai Deus, me ajuda nisso, eu juro que eu faço. Para, Deus não está preocupado com isso. Ele te deu o livre-arbítrio. Vai, meu filho, faz o que você quiser. Só que não esquece que todos nós nesse universo estamos sujeitos às leis que são deles, né? As minhas leis, as leis de Deus. A lei de ação e reação e tudo mais, né? Então precisamos pensar nisso. Então Jesus falava assim, na sua exemplificação, ele ensinou como alcançar o título de filiação de Deus. Bom, para ser filho de Deus, eu preciso o quê? O trabalho ativo e incessante,
o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, ou seja, os interesses materiais que a gente tem. Ah, falar isso é fácil quando você fala, mas a gente sabe que a gente está sujeito a um monte de compromissos materiais e a gente tem que cumprir, não é? Você tem que pagar seus boletos, você precisa trabalhar, mas não é só isso. A gente não pode ser nem tanto material e nem tanto espiritual. As duas coisas têm que pesar na balança. Então, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais nas lições da Terra. Será que a gente faz isso mesmo? Bom, eu posso falar por mim. A perfeita submissão aos desígnios de Deus. Ó, quando a gente reencarna, a gente é reencarnacionista, a gente sabe disso, né? Quando a gente reencarna, a gente fez um plano reencarnatório, não fez? Foi lá, combinou, porque a gente não tá, lembra que a gente não é marionete, a gente já sabe o que a gente quer pra gente. Combinou que eu ia vir nessa família, com esses irmãos, com esse marido, com esses filhos. Quem não tiver algum desajuste aí, que levante a mão. Aí, chega aqui, primeira coisa que você faz, nossa, o que eu fiz? Eu joguei aquela pedra de Deus. Quando Jesus estava assim, fui eu que cutuquei ele com a lança, não é possível. E fui eu que pedi tudo isso. E ainda, na bondade divina, o instrutor espiritual que foi fazer o meu plano reencarnatório, ainda falou, não, Mara, não faz isso, você não vai aguentar, vou dar um pouco menos para você. Não, eu aguento. A hora que chega aqui, eu esperneio que nem um cabrito, porque eu não quero. É isso, né? Então, os interesses divinos, o que será que Deus quer? Quais são os interesses divinos para conosco? É o quê? O nosso caminhar, o nosso adiantamento moral e espiritual. Ele quer só isso. Olha a bondade divina. Só que tem que haver justiça em tudo isso. Porque eu só vou ter mérito a partir de mim mesmo, daquilo que eu faço. Aí eu vou ser um filho de Deus e não um servo. Aí ele fala assim, muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão, lá no futuro, ser dedicados servos do Altíssimo. Mas Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Então, eles ficam para sempre na casa. Em que casa? Aqui, dentro de nós. Então, eles ficam para sempre buscando Deus. Que jeito que a gente busca Deus? Na nossa confiança, na nossa fé, né? Principalmente na nossa fé, né? Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu alicerço a minha casa onde reside Deus. É fácil falar, né? Mas os problemas do dia a dia a gente não consegue ser realmente filhos de Deus. Agora nós estamos mudando a ideia, né? Bem feito para vocês. Quem mandou? Se vocês não concordam, pode levantar a mão que o Varolo explica. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Então, por que os servos sofrem modificações e saem da casa do Pai? Porque são criaturas extremamente materialistas, não querem nem saber do outro, né? Nós não estamos numa transição, o que vai acontecer? Tudo aquilo que não serve no planeta, está atrasando a sua evolução moral e espiritual, vão tirar daqui, vão para lá, para ele aprender a descobrir Deus, para ele aprender a ser humano, porque ultimamente o que a gente tem visto são pessoas que não são ser humanos, né? De tanta maldade, de tanta coisa que a gente vê, né? Que essa instantaneidade da internet, você fica sabendo coisas que aconteceu lá absurdas, né? E o mal sempre é melhor notícia do que o bem, né? Sempre tem mais coisas más para ouvir do que coisas boas.
Mas então, esses não ficarão para sempre ao lado na casa de Deus. Eles ainda são servos, eles precisam de algo em troca. Eles não entenderam que eles são filhos ainda. Então eles não permanecerão na casa, eles vão ter que mudar. E isso é justo, porque faz parte da justiça de Deus, não faz? Não é isso? Lei, ação e reação. Se o pai é justo, o que ele vai fazer? Ele vai catar um que está fazendo só maldade, um que é bom, que rala, que sofre, que entende com a sua dor e vai colocar juntinho com o outro ali. Agora nós estamos assim, né? Por quê? Porque nós temos que aprender que aquilo ali a gente não quer para a gente mais. Não serve mais para nós. Nós já entendemos tudo isso. Que aquela maldade, aquele ser rústico, primitivo, já não faz mais parte de nós. Nós precisamos alavancar tudo aquilo. Então, sair desse passado, não pensar mais nele, pensar nas coisas futuras que aprendemos. Né? Infelizmente, aquilo serve de exemplo para nós, o que nós não queremos e não precisamos. Aí ele fala assim, mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Ela não é dependente da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. Para termos Deus, a casa de Deus construída em nós, precisamos nos modificar. O Espiritismo sempre falou na sua filosofia, ciência e religião, ou seja, o que Jesus deixou. Sempre nos falou na sua filosofia a maneira de viver, a famosa reforma íntima. Se nós não nos reformarmos, nós vamos continuar sempre aquele homem velho, né? A gente tem que falar, pô, isso daqui é igual que eu já passei lá atrás. Nossa, o que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Então eu vou mudar, né? Reformar-se, ter um olhar diferente naquilo e se modificar. E implantar a casa de Deus dentro de nós, nos tornando filhos de Deus. É devagarzinho que a gente vai, né? O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. É isso mesmo que a gente vê, né? A gente tem um pouco egoísta ainda, né? A gente tem os nossos interesses, depois o do outro. Porque se não fôssemos assim, não haveria fome, não haveria andarilhos pelas ruas, né? Não haveriam crianças abandonadas, não haveriam nem presídios. E vocês iam perder o emprego. Eu perdi. Certo? Então, é isso que acontece. Ainda temos que implantar o reino de Deus, a casa de Deus dentro de nós. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedade. Pera lá. Quem não sofre o que eu vou falar agora? Ansiedade, aflição, delírios e dores ásperas. Levanta a mão quem não sofre. Ai. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras. Portanto, reconhece, acima de tudo, que pertencem a Deus. Deixam as pequenas coisas para lá, né? Espera um pouquinho, Alexandre, já vou acabar. Deixam as pequenas coisas para lá e vão em busca da sua elevação moral, do seu bem. Sabe aquele vizinho que briga e que você fica ouvindo para falar, nossa, aquele vizinho é ruim. Para que você precisa disso? Tá fácil cuidar da tua vida e do vizinho também? Deve estar, né? Quando você está preocupado que o outro fez isso lá na internet, que você viu uma notícia, sempre ruim. Aí você vai e fala pro outro, vem cá, nossa, você viu aquele... Nossa, mas aquele cara que fez isso, precisa fazer isso, aquilo. Já está julgando, condenando e... Você é Deus. Você sabe as razões dele? Ou o entendimento dele? Será que ele é servo de Deus? Sim, ele é um servo de Deus. Eu acho que ele nem percebeu que ele está servindo a Deus ainda, né? Então, presta atenção em tudo isso para firmar a casa de Deus dentro de nós e entendermos o que é isso.
Então, os servos não ficam na casa. Não adianta eu escrever, né? Não ficam na casa de Deus. Os filhos ficam para sempre. Não escreve. Pronto, não vou escrever mais. O que mais? O servo pode sair da casa do pai através de suas atitudes. Não é? Que eu falei, que sai até da casa de Deus. Olha, aqui nós somos governados por Jesus, um espírito crístico. E eu ouvi uma palestra do Haroldo esses dias, falando que ele tem a superioridade de Jesus é grande, porque ele é o governador do planeta, e tem um sol, que tem um governador ainda maior que ele, e ele tem uma equipe de ministros, só que os ministros lá trabalham, não é que nem aqui no Brasil, não. Lá eles trabalham. Ele fala, fulano, desce lá na terra e vai fazer isso. Jesus chama e eles fazem. Então, aqueles que não são filhos de Deus, né? Porque todos eles atendem a um grau, uma superioridade maior, obedecem, né? Porque sabem que estão com a razão, né? Como que é aquele velho ditado? Obedece quem tem razão, né? Então, quem não tem, se estrumbica, né? Não é assim? Depois, às vezes, eles são tão ruins que vão embora do planeta, né? O trabalho ativo, ajudando sem interesse nas coisas materiais, faz com que o filho seja um eterno trabalhador de Jesus em seu nome. Não tem interesse nele próprio. Ele tem interesses próprios, o servo, e o filho não tem interesses. Os interesses são os do pai. Ele sabe que se ele já aprendeu tudo aquilo, ele tem que fazer o quê? O que ele tem que fazer? Ele tem que ajudar o outro, dar a mão. Ninguém cresce se um não ajudar e o outro também. Não é assim que funciona? É assim, né? Eu te dou a mão, te ajudo agora, e a hora que você precisar, você me dá, e isso torna-se uma corrente. E é assim que a humanidade evolui, cresce, né? Um ajudando o outro, os menores ajudando os maiores, e assim por si. Então, Jesus, ele é servo e filho. E nós, o que nós somos? Não sei, vocês pensam aí, depois vocês respondem. Para vocês mesmos, tá? Porque Jesus servia a Deus, nos ensinando tudo, através dos exemplos que ele dava, das atitudes que tinham diante das coisas, do que ele falava, de como ele agia diante das situações. Então foi necessário que viesse uma mulher adúltera para que ele desse a comprovação de que todos temos pecados. Quem não tivesse, que atirasse a primeira pedra. Então ela foi necessário, né? Ela foi necessária. Foi necessário que ele curasse tantos doentes para que eles tivessem fé. A sua fé te curou, minha filha. Quando a mulher hemorroística tocou nas vestes dele, não é? Ou quando ele curou o cego e falou, vás e não peques mais. Porque se peca, muitos do que ele curou ficaram doentes novamente, voltaram com a doença. Por quê? Porque acharam que aquilo era um merecimento, que era nossa, né? Mas esqueceram-se de que eles não eram só servos, eles estavam agindo como servos, eles eram filhos de Deus. Então Jesus nos deixou todas essas lições. E aqui tem uma outra lição nesse mesmo livro que fala assim, Jesus veio na lição número 8 e ele fala assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nos Filipenses está lá, no capítulo 2, versículo 7. Então, o que quer dizer essa frase? O que Jesus fez, né? O que é aniquilar-se a si mesmo? A grandeza desse Espírito de Jesus, né? O Espírito crístico, na grandeza dele de entendimento, ele veio à Terra, se colocou como homem, com dores, né? Talvez ele não sofresse, a gente não sabe bem a natureza, a gente não pôde explicar, porque a gente não entende ainda, nem a nossa, né? Mas passou por tudo isso, ele precisava comer, ele precisava beber,
Tudo isso, o espírito da grandeza dele não precisa mais. Mas ele precisava, então ele aniquilou-se, ele se tornou um servo de Deus para ensinar à humanidade aquilo que ele precisava. Então, era esse o meu recado, fica aqui essa pergunta para vocês e pensem bem como vocês querem agir, servos ou filhos, ou servos filhos de Deus. Deixe que a casa de Deus, que está dentro de cada um, possa ser bem alicerçada com fé e confiança nesse Pai maior, que tudo vê, tudo sabe. E nesse Jesus maravilhoso, que governa essa terra, tão cheia de absurdos, mas que sabe certinho como cada um vai se comportar. Fiquem com Deus, então. Obrigada.